onde nós encontramos obras tanto de escritores espíritas como obras de companheiros desencarnados, ou seja, de espíritos, através da psicografia de vários médiuns, abordando casos, e vale lembrar que cada caso é um caso em separado. Não existem 2 desencarnes e 2 reencarnes iguais, até porque a nossa condição como seres humanos ou espíritos em evolução não é de igualdade. Nós somos semelhantes. Então, determinadas situações que são, por vezes, trazidas em certa obra, o espírito conta a experiência dele. Não significa que isso aconteça com todas as pessoas que passem por determinado tipo de drama, seja de que natureza for. É a mesma coisa que se nós analisarmos a obra, porque a Nosso Lar é uma obra de André Luiz Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele, quando nós analisamos esta obra, porque ela precisa ser estudada, dada a quantidade de informações, a riqueza de informações que existe. A história de André Luiz, que foi inclusive a Carlos Chagas, na sua última existência, é a história dele, aquela experiência dele. Não significa que as pessoas passem pelas experiências iguais a dele. Ele conta a experiência dele. Então, vale lembrar que neste assunto, cada caso, então, fica também dessa maneira. Na realidade, nós temos alguns motivos, né, que levam o indivíduo a eliminar a sua própria existência. Um deles pode ser a questão do orgulho ferido, outro, esgotamento nervoso, ainda outro, a questão da loucura, tédio em relação à vida, moléstias consideradas incuráveis, e assim sucessivamente. Precisamos verificar que estas questões podem levar o indivíduo ao suicídio. Levar o indivíduo ao suicídio, diante da condição da vida, por exemplo, como a situação de moléstias incuráveis, ou mesmo de alguns casos como a perda da razão, etc., a questão da responsabilidade, ela será avaliada com os antecedentes que existem. Então, uma moléstia, uma questão da perda da razão, conhecida vulgarmente como loucura, questões depressivas, etc., analisado a condição da responsabilidade do espírito sobre o ato que lhe tira a existência física, todos os antecedentes. E não necessariamente, como nós dissemos, vamos até repetir esse exemplo que demos numa palestra aqui, se você estava no assunto que nós tratamos recentemente sobre depressão e obsessão. Nós temos um amigo que foi depressivo durante quase a existência toda dele. E passado um tempo, depois da sua aposentadoria, de uma carreira bem-sucedida, ele usava de medicação, ele precisava de medicação, dada que a condição dele era crônica, a depressão dele era crônica, a esposa chegou em casa e ele estava saindo pela janela do apartamento. Passados 2 anos, nós o encontramos em desdobramento no plano espiritual, onde ele não estava em situação de vale dos suicidas, nem no umbral. Ele estava numa instituição, porém não tinha consciência sobre o que estava se passando com ele ainda, passaram 2 anos. Então veja que essas situações que nós estamos voltando a tocar no ponto, não significa que as criaturas sejam tratadas como se fossem verdadeiros trânsfugas da lei. Na realidade, tudo é considerado, os antecedentes são considerados. E temos também a questão dos chamados suicídios indiretos, onde o indivíduo coloca a sua existência em risco, seja através da dependência química, de que natureza for, seja através de outros hábitos que minem a saúde da criatura aos poucos, ou seja, gradativamente. Ou então colocando, por vezes, a sua vida em risco, não nas questões da profissão, porque a pessoa que, por exemplo, trabalhe, né, numa função de risco,
como pode ser um policial, um indivíduo que trabalhe como bombeiro e coisas do gênero, ou até mesmo um piloto de corrida, ele é uma profissão. Ele não está lá para se suicidar, mas existe um risco considerável. Nós colocamos aqui as questões da pessoa que não tem como profissão, não tem uma situação e, por exemplo, dirige de forma incauta, dirige de forma totalmente desprevenida. Não significa que a pessoa que tome, por exemplo, um cálice de vinho, que nós temos que considerar que nós encontramos essa influência muito forte, por exemplo, nos nossos irmãos europeus, né? Na França, na Espanha, em Portugal, etc. Essa questão leve o indivíduo ao suicídio. Toda questão em relação ao hábito indireto que leve a acelerar o encerramento da existência está ligada naquilo que se chama de excesso. Todo excesso produz um tipo de problema. E ocasionando um tipo de problema, sendo o indivíduo consciente sobre o que faz ou não, ele tem certo grau de responsabilidade por estar eliminando, diminuindo o seu período de existência no plano físico. Então, vale a pena a informação de que quanto mais consciente a criatura esteja, mais cuidado nós temos conosco mesmos. Não é assim? Mas nós zelamos e vamos dando, então, o valor adequado para a nossa pessoa em relação a nós nos mantermos o maior tempo possível no planeta. Por que isso? Porque planeta, para nós, a questão de nós estarmos reencarnados aqui, é uma escola. Então, nós, ficando o maior tempo possível no banco escolar, a possibilidade de nós colocarmos na prática aquilo que nós, por vezes, fazemos em teoria é muito grande. Por isso, essa oportunidade da reencarnação é uma bênção de Deus em favor de cada um de nós. Fugir do problema é a mesma coisa de querer sair de um poço para pular num precipício. Essa é a condição do suicida, guardadas as proporções daquilo que nós demos. Um outro aspecto também que pode haver são indução de terceiros, sejam esses terceiros encarnado ou desencarnado. Isso também é possível. Não, o indivíduo ser levado a cometer determinados atos e não estando plenamente consciente sobre a sua condição, acabar indo para um ato extremado. Essa indução, como dissemos, ela não está necessariamente voltada para aspectos de criaturas que estejam desencarnadas, porque é uma questão de sintonia e semelhança. Nós somos atraídos e atraímos circunstâncias e pessoas, sejam essas pessoas encarnadas ou desencarnadas, de acordo com aquilo que nos interessa, de acordo com o padrão mental que nós nos mantemos. Nós vamos nos sintonizando com aquilo que a gente gosta no português comum. Então, esse é exatamente o cuidado para se tomar conosco mesmo. Verificarmos, prestarmos atenção no nosso plano mental, no nosso padrão mental, naquilo que a gente pensa. E é só dessa maneira, e ensinado por Jesus há mais de 2000 anos, ele nos ensinou para que nós vigiássemos e orássemos. Veja, não é a oração primeiro, é a vigilância, porque a oração é a questão de nos reforçarmos diante da fragilidade quando a gente se vigia. Porque, a rigor, como vai ensinar o próprio Cristo, ele diz a Pedro, o apóstolo, o homem, ou seja, o ser humano, é mais frágil do que mal. A fragilidade da criatura, ou seja, a nossa fragilidade está no autodesconhecimento. Quanto mais a gente se desconhece, quanto menor é o grau de conhecimento em relação a si mesmo, mais frágeis nós somos. Então, a necessidade da vigilância, ou seja, a necessidade de termos consciência ou domínio, ou pelo menos a tentativa do domínio sobre nós mesmos, para nós não nos equivocarmos e não criarmos situações que possam ser muito complicadas para administrar o depois. Por isso, a necessidade de trabalharmos sempre no antes, ou seja, não permitirmos que nós sejamos causadores de situações complicadas. Como é, por exemplo, esse caso que nós trouxemos do livro Nos Domínios da Mediunidade, que a gente pode depois,
Se quiser estudar mais aprofundadamente, todas essas obras de Chico Xavier, essa é uma obra de André Luiz, psicografada pelo Chico, todos os 425 livros de Chico Xavier estão disponíveis na internet para download gratuito. Essa é uma das obras, no capítulo 9, o título é Possessão. Para nós verificarmos a questão da indução e da situação que pode ocorrer por eventos de espíritos desencarnados, mas por atitudes equivocadas da criatura quando ela estava vivenciando uma experiência de maneira simples. Porque, a rigor, já falamos aqui também em outras palestras, nós não fazemos um programa espiritual complicado. A nossa programação espiritual, de todos nós, ela é muito simples. Ela é muito simples. Se nós estudarmos o livro Os Mensageiros de André Luiz, também através da psicografia de Chico, nós vamos verificar o quanto a programação espiritual de cada um de nós é muito simples. Augusto César, espírito, vai falar na obra de sua autoria, Presença de Luz, através da psicografia de Chico, dizendo que nós reencarnamos de 0 a 100% com em torno de 20 a 25% de provas e expiações. O restante a gente arruma aqui mesmo. É bom saber. Ninguém se programa para se suicidar. Ok? Ninguém se programa para se suicidar. Aliás, ninguém se programa para ser infeliz. Deus nos ama. E nenhum ser que ame integralmente as suas criaturas permitiria que a sua criatura vivesse em miséria absoluta, infeliz. Nós temos que entender que na justiça magnânima, ou seja, na justiça de Deus, nós temos o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, nós vamos cerceando, por vezes, o nosso processo de sermos felizes no menor espaço de tempo. Vamos trazer exatamente esse caso. Esse caso, na realidade, começa, como o André Luiz vai descrevendo, como uma instituição espírita, mostrando a questão das barreiras que existem na instituição espírita. Faz uma relação com a questão do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar não serve só para isso que nós vamos dizer, mas ele também cria barreiras eletromagnéticas em torno da nossa residência, ganhando amplitude à medida da sua prática, não permitindo que entidades desequilibradas, infelizes ou totalmente ignorantes adentrem no nosso lar. Ou seja, eles não têm a condição de adentrar ao lar das pessoas que têm o hábito da prática do Evangelho, por uma questão simples de sintonia e de magnetismo que não lhes permite que eles adentrem. Isso não importa a porta aberta, a porta fechada, a janela aberta, a janela fechada, porque eles estão numa dimensão em paralelo. O que significa é que fechar portas, fechar janelas é a mesma condição de nós fecharmos as nossas portas e janelas do nosso interior. Significa pura e simplesmente questão de sintonia. Aliás, foi uma moça, certa vez por acaso, era uma moça que perguntou para o Chico, lá em Uberaba: Chico, é possível fechar o corpo? A gente, no brasileiro, conhece bem essa questão de fechar o corpo, né? Porque, no mínimo, você coloca um cadeado espiritual que o espírito deve ver e ver o cadeado fechado, alguma coisa assim, para fechar a coisa. É possível fechar o corpo? Eu disse, claro, minha filha, que é possível. Ela disse, como? Se basta ter a consciência tranquila. Não é fato? A consciência tranquila realmente coloca-nos em proteção de absolutamente tudo. O Evangelho no Lar faz isso. A casa espírita tem exatamente, na dimensão espiritual, todo no seu entorno uma proteção, e a entidade que entra sob autorização dos mentores responsáveis pela casa. É o que acontece. Quando o mentor espiritual autoriza, entra uma entidade, e é interessante notar que André Luiz vai descrevendo, estava uma mãe com um filho já adulto, e no momento eles entraram dentro do centro, e no momento que foi autorizada a entrada da entidade obsessora, que ela passou pelas cercas magnéticas do centro, quando ela passou, mesmo à distância,
a sintonia se fez entre obsediado e obsessor, e o sujeito entrou em convulsão imediatamente. O encarnado entrou em convulsão de imediato. E entra em convulsão, e é interessante notar que a convulsão geralmente é considerada como epilepsia para a medicina terrestre. Via de regra, é considerada epilepsia para a medicina terrestre, onde, na verdade, o André Luiz vai descrever como um transe mediúnico de baixo teor para a espiritualidade. Significando dizer que, nos estágios epiléticos, o considerado primeiro estágio, existe um processo, via de regra, de possessão, e o segundo, chamado de secundário, nada mais são do que sequelas, como se fosse a questão de um hábito ou uma questão de reflexo condicionado. Não significa que o indivíduo que seja epilético ele esteja subjugado, mas nos primeiros estágios a possibilidade de ter uma entidade que faz ocorrer o processo é muito grande. Quem quiser, inclusive, estudar um pouco, tem uma obra de Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado, que se chama Loucura sob um Novo Prisma, onde o filho dele foi, inclusive, internado, o filho de Bezerra foi internado por um processo considerado de loucura, foi levado ao manicômio e, na verdade, ele tinha uma condição de subjugação por um espírito que quando começou a ser feito o tratamento do rapaz também no plano do espírito, porque não dá para eliminar o tratamento de origem médica ou psiquiátrica para o indivíduo que tenha a sequela, inclusive já no seu cérebro ou qualquer coisa dessa natureza. Surge um espírito que diz para Bezerra de Menezes o seguinte, exatamente aquilo que a gente falava em relação ao plano mental. Ele diz, em existências anteriores, você e o seu filho, ele dizendo para Bezerra, você e o seu filho eram criaturas poderosas e eu tinha uma dívida para com vocês, mas apesar de pedir pela misericórdia para o pagamento dessa dívida parcelada, vocês não quiseram saber e me trancaram numa masmorra do castelo, onde vocês eram os donos, e apesar das minhas rogativas, vocês não deram a menor importância e eu morri, evidentemente, apodreci na masmorra enquanto a minha família morria na miséria absoluta. Eu procurei muito tempo vocês dois, muito tempo, porque assim, não é saiu do corpo e está localizado, né? Não é bem desse jeito. Eu disse, eu procurei muito tempo por vocês dois e eu encontrei você e o seu filho. Porém, você, Bezerra, eu não consigo fazer absolutamente nada. Ou seja, porque esse é o ponto em matéria de trabalharmos a nossa reformulação interior, trabalharmos a nossa reforma íntima. Nós vamos mudando o processo de sintonia, nós vamos mudando a questão evolutiva e vamos saindo de um patamar comum para um estágio superior. Ele disse, em você eu não consigo fazer absolutamente nada, não consigo me aproximar, mas do seu filho sim. Então, eu, agredindo o seu filho, eu machuco você. Veja que o obsessor não é estúpido, né? Ou seja, mas só existe um processo desse por uma questão de haver uma patologia. Ambos são enfermos. Um tem a patologia da culpa e o outro tem a patologia da vingança ou da justiça pelas próprias mãos. Ambos são enfermos. Nesse caso é mais ou menos isso. Na questão da epilepsia, no primeiro processo ser de possessão e o segundo, secundário, ser as sequelas, pode ser feito um trabalho com o epilético, onde o trabalho espiritual tem a solução, porém, dependendo do tempo que o cérebro foi agredido, o cérebro vai sendo vincado, ou seja, ele começa a reagir como se fosse por reflexo condicionado. Precisa da medicação sim, porque ele vai entrar em convulsão sem que haja qualquer atuação do espírito sobre. Nessa questão que nós estamos analisando, a atuação do subjugador. O subjugador, veja, para um processo de subjugação, o problema tem que ser muito grande. Não é qualquer obsessão simples. A subjugação é a obsessão considerada no auge. Por isso já recebe o nome de possessão.
aonde não existe nenhuma condição de filme hollywoodiano onde o espírito entra no corpo do indivíduo, em absoluto, mas há uma associação tamanha aonde, através do sistema nervoso central, o possessor ou o subjugador neutraliza o comando do espírito sobre o próprio corpo e passa a fazer com que ele convulsione. Aí a história é explicada, não é, sob esse ponto de vista, e na sequência André Luiz vai explicar o porquê de essas criaturas estarem envolvidas nesse tipo de problema. Ele diz que o obsessor, quando ataca um indivíduo, isso no plano que eles estavam, no plano espiritual, gritava tanto que a dona Celina, que era uma entidade mais evoluída, não podia ser ouvida, então ela recorre à prece, e das suas mãos saem verdadeiros jatos de luz que anestesiam o obsessor, que é levado por guardas para um local de assistência. Essa entidade, então, trabalha com... A entidade desencarnada trabalha com a entidade desencarnada, né? Então, ambos na mesma dimensão, para neutralizar a sua atuação e levá-lo, então, para um local de assistência. Porém, como se mostra, né, como é o desdobrado o processo. O Pedro, que é a tal da vítima, que chega junto com a sua mãe e é atuado pelo obsessor ou pelo subjugador, na realidade, o Pedro, na existência anterior, tinha um irmão que era casado. Porém, o Pedro, ele era médico e ele era assim, em relação à questão da sexualidade dele, ele tinha uma sexualidade desequilibrada. E ele começou a achar a cunhada interessante. Então ele começou a achar a cunhada interessante e o interesse dele pela cunhada foi aumentando, ele começou a envolver a cunhada e acabaram realmente se envolvendo amorosamente, ou seja, criaram um triângulo, porém tinha o irmão no meio da história. O que é que o Pedro fez? O Pedro deu um jeito de poder internar o irmão no manicômio. O irmão foi internado no manicômio como se tivesse um problema seríssimo, um problema mental seríssimo, e lá no manicômio o irmão dele desencarnou e ele continuou tendo a sua vida com aquela que tinha sido sua cunhada e agora era a sua esposa. Tão logo o irmão desencarnou, encontrou a situação montada e passou a ser, então, o obsessor daquele que o houvera colocado no manicômio. Então, veja como a gente não tem vítima. Nós temos as criaturas que têm enfermidade, não é, em relação à questão de ter agido de uma maneira inconsequente. Logo, o Pedro, que aparecia como a vítima, na verdade, é o algoz da situação como um todo, o obsessor é o seu irmão e, naturalmente, aquela que tinha sido a sua esposa passou na existência no mesmo envolvimento pelas responsabilidades como mãe de Pedro. Então ela vem, a ex-esposa vem como mãe de Pedro, que se apresenta como uma vítima, e, na verdade, a vítima é o obsessor, que tinha sido na existência anterior tripudiado na sua liberdade, tripudiado na sua condição de esposo, tripudiado na sua condição de irmão. Veja como as coisas não acontecem por acaso. Claro que nós não descartamos aqui as questões das obsessões oportunistas, podendo, inclusive, levar ao processo do suicídio. Porém, de novo, né, se existe uma oportunidade, é porque a criatura, por si só, ou seja encarnado ou desencarnado, está dando esta oportunidade. Né? Ou seja, está favorecendo para que o processo possa acontecer. Por isso que o Hipócrates, quase 500 anos antes de Cristo, diz: não existem doenças, e sim existem doentes, porque doente é o espírito. E uma vez ele doente, ele implementa, seja de que natureza for, na condição psíquica ou na condição fisiológica, nós implementamos a enfermidade. Quando é que a gente deixa de ser doente? Quando a gente for bom. Quando nós somos bons. Quando a gente só tiver pleno controle de nós mesmos. Nós não teremos mais nenhum tipo de enfermidade, seja ela de que natureza for, obsessão, qualquer outro tipo de enfermidade. Qual é a situação, então, dos desencarnados? O que acontece com eles?
O chamado Vale dos Suicidas, que mete medo em muita gente, principalmente porque é narrado pelo Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, através da psicografia de Ivone Pereira, nós temos que fazer a seguinte consideração. O Vale dos Suicidas não é um lugar de punição de espíritos. É um local onde se isola o espírito para que ele não seja autuado, não seja vampirizado por outros pela condição de ignorância que ele se encontra. Não é? Porque aquilo que ele acaba causando por si mesmo é tão afrontoso para a sua vida que ele não tem consciência daquilo que fez, daquilo que promoveu, e para não ficar como joguete dos espíritos, eles são isolados e protegidos de espíritos que, por exemplo, são criaturas altamente inteligentes, mas são pessoas que visam o mal, porque, na verdade, a inteligência não está relacionada com a moralidade. E essas criaturas altamente inteligentes e amorais podem, por vezes, pegar esses indivíduos que se encontram em plena ignorância e usá-los como se fossem objetos para poder promover ou processos obsessivos ou vampirescos e coisa do gênero. Até porque existe a questão do fluido vital, onde ocorre o vampirismo. O fluido vital todos nós temos, que é o fluido que vitaliza as células. Nós temos a organização fisiológica mantida com vida enquanto nós temos o fluido vital. Então, na realidade, por exemplo, quando o indivíduo recorre a qualquer tipo de dependência química, ele vai ser não só a questão da química vai prejudicar-lhe a saúde diretamente, mas ele também passa a ser autuado por espíritos que se utilizam dele como um verdadeiro tonel que faz de um processo de oferta que está havendo. Ou seja, pode haver, então, a questão de obsessões oportunistas levando o sujeito a um desequilíbrio e logo a um desencarne mais acelerado, aonde espíritos com um grau de necessidade muito grande vão se utilizar daquele dependente e, através da dependência dele, vampirizá-lo, ou seja, é através dos fluidos que eles vão sugar do espírito encarnado para continuarem sentindo as mesmas sensações de quando estavam no corpo físico. E, por vezes, não tendo sequer noção de que estejam mesmo desencarnados. São aqueles famosos companheiros da bebida, os companheiros da droga, etc., que, por associação mental, acabam atuando e sendo verdadeiros vampiros daqueles que se utilizam, que aos poucos estão se suicidando de uma forma indireta. Por vezes também as questões, quando o indivíduo se submete ao processo agressivo de tirar a sua própria existência, ele fica revendo por vezes a ação cometida. É um caso verdadeiro de um enforcado num trabalho de desobsessão que nós atendemos, aonde o indivíduo, o sofrimento dele era continuar sentindo a corda apertando o pescoço, mesmo desencarnado, porque o último ato mais agressivo que ele teve foi esse. Então, ele gravou na sua memória, a sua memória, porque a memória não está no corpo físico, ele gravou o ato supremo e ele ficava tendo as mesmas sensações da corda que continuava apertando o pescoço dele que já estava desencarnado. Então, imagina, não existe, então, a inclusão de sofrimento com o indivíduo, porque ele já se submete a determinado ponto de tamanha dor que, por si só, ele está passando por uma situação extremamente difícil. Como fica a situação no reencarne? No reencarne, o perispírito fica vincado. Ou seja, tudo que nós promovemos para o corpo físico marca o perispírito, que é o corpo que nós nos manifestamos na dimensão paralela. Não precisa desencarnar para perceber isso. Quando nós dormimos e temos o desdobramento natural através do processo do sono, nós somos revestidos de um corpo que o Kardec denominou de perispírito. Existem mais de 48 denominações a respeito desse corpo no planeta. Paulo de Tarso, por exemplo, chamava ele de corpo espiritual. Ao desdobrarmos no processo natural do sono, nós continuamos revestidos desse corpo. É como nós nos relacionamos na dimensão paralela. Qualquer atitude, situação que nós
causemos ao nosso corpo físico, como a ligação do perispírito para o corpo físico ela é atômica, ou seja, é átomo a átomo, qualquer lesão que nós causemos no corpo físico, nós estamos causando no perispírito. Não estamos dizendo questões de acidentes, mas sim questão de pura vontade do indivíduo. Ou seja, se é vincado no perispírito, no processo da reencarnação, muito provavelmente a gente traga a deficiência naquele órgão lesado ou naquilo que nós promovemos para lesá-lo. No livro Nosso Lar, que nós já citamos aqui de André Luiz, ele desencarna e ele tem um problema de um tipo de câncer no estômago. Ele é tratado no plano espiritual, né, porque ele desencarna, está lá a deficiência no órgão, ele é tratado no plano espiritual, mas os mentores dizem a ele, você está tratado aqui, etc. Mas quando você reencarnar, este tipo de problema vai acabar te acometendo no corpo físico, porque está vincado no seu perispírito. Você está tratado aqui, mas no seu reencarne você vai acabar sofrendo de problemas nessa região. E se isso se dá por uma questão de inconsciente, imagina quando o indivíduo tire a sua existência, não aí por uma questão de enfermidade, etc., mas por uma questão de tentar fugir de si mesmo. Como é que fica o livre-arbítrio? Veja, como dissemos anteriormente, Deus não cria para as suas criaturas, Ele não gera para as suas criaturas nenhum processo de limitação. Quem se limita somos nós mesmos. Ao cometermos determinados atos agressivos contra nós, ou usando a figura do outro, usando a figura do semelhante, nós acabamos cerceando a nossa liberdade. Então, o cerceamento da liberdade, o cerceamento do livre-arbítrio é da criatura para ela mesma, à medida que ela promova para si mesma ou para o semelhante determinados atos de prejuízo. E acaba lesando a si mesmo, lesando a sua própria condição de expressão. Por isso é interessante, através do quê? Através, por exemplo, de moléstias. Determinadas moléstias que são verdadeiros impeditivos para a pessoa na existência seguinte ou nas existências posteriores, dependendo daquilo que a pessoa promoveu para si mesmo. As limitações físicas e cerebrais totalmente possíveis pela condição de ter imposto por a si mesmo ou na figura do semelhante situações aonde foram de extrema agressividade. E a necessidade do reencarne para a renovação do perispírito. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz também descreve a situação de Marcos, que ele desencarna através da ingestão de um corrosivo e precisa reencarnar durante um curto período de tempo para poder refazer esta região corroída que estava totalmente agredida no seu perispírito. Ou seja, o organismo físico é tão importante para nós que acaba corrigindo determinadas deficiências que nós causamos no corpo perispiritual em existência ou existências anteriores. Existem vários casos, e nós trouxemos um deles, das situações de nós trabalharmos as nossas limitações. Esse é um dos casos, que é o caso de presidiários e suas mães, uma das situações contadas pelo próprio Chico. Tinha lá em Uberaba um casal que ia com regularidade na casa, no Grupo Espírita da Prece, que era o centro que o Chico dirigia. E certa feita o Chico perguntou a respeito, como é que estavam eles e a família, eles tinham uma filha, e perguntou a respeito da filha. Ela disse, a nossa filha vai muito mal. Ela está internada novamente numa clínica psiquiátrica e já tentou o suicídio mais de uma oportunidade. Já umas 3 ou 4 vezes, e dessa vez ela ficou internada. A família, evidentemente o marido e as crianças, estão morando na casa da mãe dele. E, evidentemente, desestruturou a própria família. A situação está muito difícil. Ela vive praticamente sedada, porque caso não utilize da medicação, ela tenta acabar com a própria existência. Aí o Chico disse, olha, o doutor Bezerra, o espírito está aqui do meu lado, e recomendou para que vocês façam um trabalho
com as pessoas que vocês achem mais carentes aqui de Uberaba, ou da região de Uberaba. Como a região dessa região de Minas eles têm um investimento muito grande em pecuária, a pecuária dá pouco emprego, e o cinturão de miséria nessa região é muito grande. Para quem conhece ou é de lá, sabe do que a gente está falando. Aí, passado quase 8 ou 9 meses, o casal voltou para o centro e ele perguntou a respeito de como estava, né? Agora a moça, etc. Disse: olha, Chico, nós viemos para te agradecer. Porque ao sairmos daqui, naquele sábado à noite, nós ficamos pensando em quem que a gente poderia atender. E pensando em quem nós poderíamos atender, que tinha uma carência, assim, fossem pessoas muito carentes, nós decidimos em atender os reeducandos da cadeia pública de Uberaba. Mas não aqueles que recebiam visita regular, mas sim aqueles que não recebiam visita alguma. E nós passamos a fazer essas visitas, então, domingueiras. Todos os domingos nós fazíamos visitas a eles, levávamos livros, né, ou seja, um bolo, roupas, etc. E à medida que nós fomos fazendo isso, a nossa filha foi melhorando. Foi melhorando. A medicação que a sedava foi sendo reduzida. Ela, depois de certo tempo, recebeu alta. Tem lá uma medicação para ser tomada, mas nada que seja tão exagerado, nada que seja um sedativo. E já voltou para casa, o marido com as crianças estão vivendo bem. Olha que maravilha, e foi todo aquele processo de emoção e tudo mais. Eles foram embora. Quando o casal foi embora, o Chico perguntou para o Dr. Bezerra, disse: o que aconteceu nesse caso? Isso é simples, Chico. A situação foi bem simples. À medida que esse casal visitava esses reeducandos na cadeia pública de Uberaba, as mães desencarnadas deles, porque preso também tem mãe, eles não são gerados por chocadeira, né? Aí, apesar de às vezes ser muito complicada a situação que o indivíduo se envolve. Aí as mães desencarnadas desses reeducandos começaram a prestar atenção naquele casal que se interessava pelos filhos delas. Interessante, né? Como mãe é mãe, esteja em que plano, em que dimensão estiver. E aí começaram a acompanhá-los e viram que a filha, as tentativas da filha para o suicídio, nada mais era do que um processo obsessivo de vários obsessores atuando sobre ela, querendo levá-la ao suicídio. Porque, evidentemente, o indivíduo saindo do corpo em definitivo, para quem está obsidiando, está na mão do obsessor, não é verdade? Porque é simples, o obsessor, ao se aproximar do indivíduo, o indivíduo tem o quê? Nós temos o corpo para nos refugiar. Né? E aí, ele, numa dimensão paralela, não consegue fazer absolutamente nada. Essa é a questão, tão simples quanto. Aí elas então verificaram que ela estava com vários obsessores atuando sobre ela. Da mesma maneira que o casal se interessava pelos filhos delas, elas fizeram uma reunião no plano espiritual e passaram então a se interessar pela filha deles. E aí começaram a envolvê-la, a protegê-la e afastaram os obsessores. Daí a questão da melhora que ela começou a apresentar até receber a alta, etc. Ou seja, toda vez que a gente faça o bem, a gente não tem noção de onde vai chegar aquilo que nós estamos fazendo. Quando a gente faz o mal também. É a mesma coisa que falar alguma coisa, dizer alguma coisa para alguém, seja de bom, seja de mal. A gente não sabe aonde aquilo vai parar. Então é importante que a gente tenha essas questões. Como é que a gente se previne, então, do suicídio? E qual é a maneira de se prevenir? Calma, resignação e fé no futuro funcionam como preventivos. E o Espiritismo é uma verdadeira alavanca mestra, evitando milhares de casos. Por quê? Porque esclarece. O indivíduo esclarecido procura, de uma certa maneira,
viver melhor? Procura, de uma certa maneira, encarar os fatos da vida como desafios e não como problemas, porque nós sempre vamos ter, num planeta onde nós encontramos espíritos em evolução, nós sempre encontraremos desafios, sejam eles quais forem. E sejam quais forem as causas, o suicídio mostra sempre descontentamento e falta de paciência para com as coisas da vida, para consigo próprio. Por isso, a incredulidade e as ideias materialistas passaram a ser e sempre foram as principais causas do suicídio. A ideia do nada incentivando, inclusive, ao suicídio, ao desespero, ou trazendo a questão da loucura, do indivíduo que acha que não tem solução para o problema que esteja diante da sua frente. Por isso que Emmanuel diz o seguinte: guarda, pois, a existência como um dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor entre a glória de Deus. Antes de mais nada, que nós tenhamos em mente a questão da valorização da vida. Que nós estejamos não só confiantes em nós, mas confiantes na nossa capacitação para que dessa maneira nós confiarmos em Deus. Muita paz. Obrigado, Humberto. Belas palavras, sempre. Esse estudo, né? Que podemos tirar tanto proveito. Agora nós vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes. Lembrando todos sempre que os passes não são obrigatórios. Gostaria de solicitar aos passistas que, por favor, se dirijam à câmera e os demais que, por favor, aguardem sentados.